Queridas companheiras, queridos companheiros, querido companheiro Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, querido companheiro Miguel Torres, presidente da Força Sindical, querido companheiro Ricardo Patá, presidente da UGT, querido companheiro Adilson Araújo, presidente da CTB, companheiro Oswaldo Augusto, querido companheiro presidente da NCST, querido companheiro, querida companheira Nilza, da Intersindical, e o meu querido companheiro Índio, que até agora é o representante maior da Intersindical, meu querido companheiro José Gozzi, representando aqui o setor público, e o companheiro Paulo Oliveira, que veio aqui representando a CSB. Querido companheiro Geraldo Alckmin, querida companheira Gleice Hoffmann, queridos companheiros parlamentares e parlamentares que estão aqui, queridos companheiros e companheiras sindicalistas do meu país. Eu penso que depois da quantidade de discursos que foram feitos aqui, eu não precisaria fazer discurso. Vocês nos apresentaram uma pauta que não é uma pauta de reivindicação. O que vocês estão apresentando aqui é quase que um programa de governo. É quase que um programa de reconstrução desse país. E que é preciso sentar e conversar não apenas com os sindicalistas, mas com todos os setores da sociedade, para que a gente possa construir um programa de reconstruir esse país. E eu queria dizer para vocês que é plenamente possível a gente ter um país mais justo. É plenamente possível termos um país mais solidário. É plenamente possível acabar com a miséria nesse país. É plenamente possível gerar os empregos que a classe trabalhadora brasileira tanto precisa para viver com dignidade. É plenamente possível colocar o povo mais humilde dentro das universidades brasileiras. É plenamente possível fazer as pessoas tomarem café, almoçar e jantar todo santo dia. É plenamente possível fazer com que o povo possa usufruir daquilo que são as coisas que ele produz. E é plenamente possível o Lula e o Alckmin fazer uma chapa para reconquistar os direitos do povo trabalhador desse país. Eu queria, companheiros presidentes das centrais sindicais, dizer para vocês que o que está acontecendo hoje aqui é uma novidade na minha vida política. Eu sou sindicalista, eu sou amigo de todos vocês, mas nunca nós tivemos uma campanha em que todas as centrais, com exceção da CSB, porque o companheiro Neto tem um outro compromisso, nunca antes na história do Brasil, todas as centrais estiveram juntas para apoiar uma candidatura a presidente da República. Se alguém puder arrumar uma água, como você vê, você já foi governador. A diferença é que quando a gente está no governo, que a gente está falando
tem 50 garrafas d'água para você pegar. Quando você é candidato, mesmo estando em primeiro lugar na pesquisa, você precisa ficar procurando para ver se alguém lembrou. Vocês viram que quando o óculos foi falar, eu estava com uma garrafa d'água aqui segurando para ver se ele queria água. E quando eu fui falar, me deixaram sozinho aqui, não esperaram. Aqui é o Moraes. É o Moraes que trabalha comigo há 30 anos e esqueceu. Mas agora já tomei água, a garganta voltou ao normal e eu queria dizer algumas poucas palavras para vocês. O país não merece estar passando o que está passando. Possivelmente, nós não lutamos quando deveríamos lutar para não perder, para não permitir que acontecesse o que aconteceu no Brasil. E toda vez que neste querido país, e em qualquer país da América Latina, aparece um governo progressista que quer garantir que o povo trabalhador possa melhorar, aparece alguém propondo fazer um golpe. Aparece alguém para tentar destruir as políticas de avanços sociais que o povo consegue. Nós temos mais recente o Equador como exemplo. Nós temos mais recente o Evo Morales na Bolívia como exemplo. Nós tivemos a Cristina Kirchner na Argentina. E nós tivemos um golpe no nosso país. Um golpe premeditado, pensado, arquitetado. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro, para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Você pode até fazer guerra se você quiser, em nome de uma mentira. Foi assim a guerra do Iraque. Quando inventaram que tinha armas químicas no Iraque, e o Bush resolveu invadir o Iraque, e até hoje não apareceu uma única arma química no Iraque. Porque a única vez que o Iraque teve armas químicas foi quando os Estados Unidos negociou com o Iraque a invasão do Irã, e ele cedeu armas químicas para que o Iraque jogasse contra o povo iraniano. E essa mentira foi contada para dar um golpe aqui no Brasil. Ela foi contada para me prender e me tirar do processo eleitoral, na perspectiva de que era possível, acabando com o Lula, prendendo o Lula, ou destruindo o PT, ou destruindo o movimento sindical com a reforma sindical, que não teve reforma coisa nenhuma, foi desmontar os direitos trabalhistas e desmontar a estrutura sindical, que mesmo eu não concordando com ela, era preciso que os dirigentes sindicais participassem do modelo de estrutura sindical que nós queremos no país. Ou seja, eles perceberam agora de que nós existimos independente da vontade deles. Eles perceberam agora que nós não somos uma coisa qualquer, de que nós somos uma parte da sociedade brasileira que levanta às 5 horas da manhã para trabalhar, que trabalhamos até às 18 horas, depois ficamos 3, 4 horas dentro do ônibus para voltar para casa. Quando chegamos em casa, às vezes, não tem uma comida suficiente para comer. Hoje, quando se vai no supermercado, as pessoas não conseguem mais encher um carrinho como enchia no tempo que nós governávamos esse país. Ou seja,
E eles então destruíram uma coisa sagrada para um país, que é a soberania. Uma nação, ela tem que ser soberana. Para ela ser soberana, não é apenas para ela tomar conta das suas fronteiras, não é apenas ela ser respeitada por outros países, é ela, sobretudo, cuidar do seu povo, porque a maior fotografia da soberania de um país é a qualidade de vida do povo daquele país, é a qualidade salarial do povo daquele país. Como é possível falar em soberania num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo e nós temos 116 milhões de pessoas com algum problema de insuficiência alimentar? Como é impossível a gente falar em soberania num país em que tem 19 milhões de pessoas passando fome? Como é possível falar em soberania um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas ficarem procurando carcaça de frango ou osso de carne ou osso nos açougues para poder fazer alguma mistura para jantar à noite? Como é possível falar em soberania num país que não cuida da qualidade da educação dos seus jovens? Como é possível falar em soberania num país em que o salário mínimo não tem aumento real há muitos anos? E eu tenho orgulho de dizer para vocês, foi graças a vocês, foi graças às centrais sindicais, numa reunião que nós fizemos em Brasília, que a gente passou a dar aumento de salário todo ano. A gente aplicava a inflação e dava o aumento real de acordo com o crescimento do PIB. E a gente provou que aumentar o salário mínimo não aumentava a inflação. A gente provou que aumentar a massa salarial dos trabalhadores não causava inflação, porque o salário aumentava, a produção aumentava, o salário crescia, mas também o emprego crescia e a produção das coisas que nós queríamos comprar também crescia. É por isso que nós estabelecemos a meta de inflação e ela foi cumprida durante todo o tempo que nós governamos esse país. E esse país era respeitado, era muito respeitado. Eu sempre dou um dado que é muito importante. Quem é o presidente que fez a correção da tabela do imposto de renda? Há quanto tempo não tem correção na tabela do imposto de renda num país em que o rico proporcionalmente paga mais e paga menos imposto do que o povo trabalhador desse país? É por isso que eu tenho dito que nós vamos ter que fazer uma reforma tributária. Uma reforma tributária que leve em conta que quem ganha mais tem que pagar mais. Uma reforma tributária que não permita que a pessoa que viva com seu salário de 3, 4 mil reais, aí ao ir comprar um produto para levar para casa para comer, paga o mesmo imposto que paga o presidente de um banco que vai comprar o mesmo produto. Agora é importante lembrar que para a gente fazer as mudanças necessárias, para a gente fazer a política tributária necessária, é preciso que a gente eleja a maioria de deputados e a maioria de senadores nesse país. É preciso ter muita mulher eleita. É preciso ter muitos companheiros comprometidos com aquilo que vocês pensam para que a gente possa mudar. Porque se vocês conseguirem eleger um presidente da República e um vice, e a gente só eleger uma pequena parte de deputados, a gente vai chorar e o Centrão vai continuar fazendo o orçamento secreto, vai continuar fazendo com que o dinheiro seja revertido para quem menos precisa e não para quem mais precisa. Vocês sabem que eu devo muito ao movimento sindical o acerto do meu governo. Não foram poucas reuniões que nós fizemos.
Não foram poucas vezes que vocês foram a Brasília cobrar. Não foram poucas as vezes que eu chamei vocês para conversar. E lá em Brasília, muitas vezes discordando, muitas vezes não tendo convergência, a gente conseguiu estabelecer um tipo de governo que gerou, em 13 anos, 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Pela primeira vez na história desse país, os 10% mais pobres tiveram proporcionalmente mais renda do que os 10% mais ricos. E por que nós fizemos isso? Porque nós colocamos na nossa cabeça de que as pessoas mais pobres não eram um problema desse país. Elas seriam soluções na medida em que a gente colocasse eles dentro do orçamento, na medida que a gente fizesse com que ele tivesse um pouco de dinheiro, com que ele fosse um pouco consumidor. O trabalhador com um pouco de dinheiro, ele vai no comércio comprar, o comércio vai na fábrica encomendar, o comércio gera um emprego, a fábrica gera outro emprego, o comércio gera salário, a fábrica gera salário, o trabalhador ganha, ele compra mais, e quanto ele mais compra, mais a economia cresce, mas tem que vender. E foi assim que nós fizemos um projeto habitacional que foi o maior da história desse país, com quase 5 milhões de casas contratadas nesse país. E casa... E veja uma coisa, companheiros. Construir casas para pobre. É importante a gente ter em conta que o pobre que ganha um salário mínimo, ele não pode pagar uma prestação de casa. Ele vai ter sempre que escolher. Ou ele mora e não come, ou ele come e não mora. Então é preciso a gente ter claro. E pelo amor de Deus, não digam que isso é gasto. Não digam que isso é loucura. Loucura é a gente deixar um brasileiro dormir embaixo das pontes em São Paulo, como estão dormindo hoje mulheres, homens e crianças. Não diga que serão gastos exagerados fazer com que a pessoa tenha o direito de entrar no supermercado e comprar o que comer. Porque, na verdade, nós vamos ter que ter subsídio para garantir que o povo mais pobre tenha casa. E se a gente não tiver, ele não pode comprar. Hoje as pessoas não estão conseguindo pagar um bico de luz numa favela. E isso não é normal. Eu tenho dito, isso não está na Constituição. Isso não está na Bíblia, isso não está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, o Brasil está desrespeitando aquilo que nós mesmos escrevemos na Constituição. Então, companheiros e companheiras dirigentes sindicais, nós vamos estudar isso aqui. Nós vamos estudar, vamos conversar com outros setores da sociedade, vamos chamar empresários para conversar, vamos chamar outros segmentos da sociedade, as universidades vão participar da discussão, todos os segmentos empresariais, porque se criou a ideia que os trabalhadores e sindicalistas são contra o crescimento das empresas, porque os trabalhadores são responsáveis pelo custo do Brasil. O que eles não percebem é que se tem uma coisa que o trabalhador quer, é que a empresa dele seja grande, que ela ganhe dinheiro, que ela gere emprego, que ela aumente o salário, porque o sonho de todo mundo é de trabalhar. Quem é o ignorante que pensa que nós queremos diminuir a empresa, destruir a empresa? Quem é que acha que nós ficamos felizes, Moisés, quando a Ford vai embora do Brasil? Quem é que acha que a gente fica feliz quando a Toyota vai embora do Brasil? E sabe por que elas vão embora? Porque o mercado brasileiro definhou. Quando eu deixei a presidência em 2010, a indústria automobilística vendia praticamente 4 milhões de carros. Hoje ela vende metade. Como ela não exporta, porque quem quer exportar são as matrizes, o que acontece?
o mercado interno não dá conta de absorver a capacidade produtiva das empresas. Por isso é que nós precisamos gerar emprego. Por isso é que nós precisamos discutir que o salário tem que ser justo. Eu briguei muito na minha vida. Ganhei muito e apanhei muito por causa de briga. Quando a gente faz uma greve, porque a gente quer aumento de salário, o patrão tem o direito de negar. E a gente não vê a polícia ir na casa do patrão aporrinhar ele para ele dar o aumento para a gente. A gente reivindica, a gente prova que está certo, a gente prova que ele está errado. Mas o Estado nunca manda a polícia invadir uma fábrica para prender o patrão. Mas quando o trabalhador faz uma greve, eles colocam de pronto a polícia para bater na classe trabalhadora brasileira. É preciso inverter. Eu tenho o direito de reivindicar, ele tem o direito de negar. Agora o Estado não pode estar só de um lado. Eu não esqueço muito, Alckmin. Em 1978, nós fizemos uma greve. O alemãozinho estava lá em São Bernardo. Nós fizemos uma greve e o Luiz Eulálio Bueno Vidigal era presidente da Fiesp e ele foi ao comando do 2º Exército aqui no Ibirapuera denunciar a nossa greve. Eu chego no sindicato, a Folha de São Paulo estampava em manchetes: presidente da Fiesp procura comando do 2º Exército para falar da greve dos metalúrgicos. Em outros tempos, o dirigente sindical se afastava com medo de ser preso. Eu cheguei no sindicato, fiz uma ligação para o comandante do 2º Exército. Atendeu um coronel. E eu falei: coronel, eu estou lendo na Folha de São Paulo que o comandante Dilermando Monteiro, que era o general aqui, recebeu o presidente da Fiesp e teve uma conversa de 3 horas com ele, discutindo sobre as greves dos metalúrgicos. Eu queria que o general Dilermando Monteiro me recebesse. E por incrível que pareça, ele me chamou. Perguntou por que o trabalhador estava em greve. E eu fui contar a minha história para conferir com a história do Luiz Vidigal. E aí a gente provou que a gente fazia greve porque o trabalhador brasileiro estava tendo o seu salário caindo. A gente foi mostrar que dentro da fábrica as condições de trabalho não eram as mais adequadas. Nós tínhamos fábrica em que as mulheres só podiam ir no banheiro um dia, porque tinha que pedir uma chapinha para a chefe para ir no banheiro. Se pedisse 2 vezes, ela corria o risco de ser mandada embora. Nós trabalhávamos, a Volkswagen, por exemplo, tinha umas 4.000 mulheres na época. Era um negócio maluco a investigação para saber se a mulher estava grávida ou não, porque eles queriam evitar por causa da estabilidade da mulher gestante. E depois que eu conversei com o comandante Dilermando, ele falou para mim: ô Lula, eu quero dizer para você que enquanto eu for o comandante do 2º Exército, o Exército Brasileiro não vai perturbar vocês. E ele cumpriu, Alckmin. Ele cumpriu. Acontece que ele saiu logo e entrou um general que você sabe, chamado Caveirinha. Entrou um general que era aquele que passou sobrevoando o estado da Vila Euclide com helicópteros, com metralhadora apontada para nós. E isso não causou nenhum medo a nós. Tem uma foto famosa, o helicóptero com metralhadora e os trabalhadores com bandeira do Brasil levantando a bandeira para eles. Ou seja, para a gente mostrar que esse país tinha dono. Então, o que é que nós queremos fazer com vocês? Nós queremos construir com o movimento sindical uma parceria para a gente reconstruir esse país. Nós queremos chamar as centrais sindicais e queremos chamar o presidente da Confederação Nacional da Indústria. Queremos chamar o presidente da Fiesp. Queremos chamar o presidente da FEBABAN.
Nós não vamos deixar ninguém fora, todo mundo vai sentar na mesa e eu quero saber qual é o compromisso de cada um com o empobrecimento desse país. Qual é o compromisso de cada um, sabe, com a melhoria de vida do nosso povo. E aí nós vamos tentar reconstruir esse país. E nós vamos juntar duas experiências que podem mostrar. Aqui não tem ninguém analfabeto em governança de Brasil. E nós vamos tentar recuperar em 4 anos o que eles destruíram. Porque eles destruíram em poucos meses o que nós fizemos. E aí, meus companheiros dirigentes sindicais, nós vamos ter que ter algumas obsessões. A gente tem que construir, o Genuíno diria, uma centralidade na nossa pauta de reivindicação. Nós vamos ter que ter a questão do emprego. Eu sempre disse que o emprego é uma coisa sagrada. Quando a gente tem um emprego, que a gente ganha um salário que dá para levar comida para nossa casa, quando a gente ganha um salário que dá para cuidar do nosso filho, a gente tem uma carteira assinada, a gente tem seguridade social, a gente tem previdência social, parece que a gente está no céu. Agora, quando a gente está desempregado, que a gente fica, como eu já fiquei, 1 ano e meio desempregado, e você tem irmã desempregada, e você tem irmão desempregado, a vida do povo vira uma desgraça, um sofrimento. É eles tentarem encontrar uma solução com o trabalho intermitente, fazendo com que o trabalhador não tenha direito. Tentar encontrar uma solução diminuindo, vendendo a ideia, Patá, de que os companheiros que trabalham com aplicativos são pequenos empreendedores. E a palavra empreendedor é muito bonita, porque todo mundo quer ser empreendedor. Todo mundo quer trabalhar por conta própria. Ninguém quer ter um chefe mandando, ninguém quer acordar 4 horas da manhã. Mas acontece que você não pode ser empreendedor se você não ganha o suficiente para cuidar da sua família, se você não tem direito a descansar sábado e domingo, se você não tem direito a descansar em feriado, se você não tem direito às férias, se você não pode ficar o Natal e o Ano Novo junto com a sua família, se você, quando se machucar, não tiver, sabe, um programa de previdência para cuidar de você, se quando a sua mulher estiver grávida, você não tiver um sistema que garanta a ela o direito de ter o filho com assistência financiada pelo Estado. Então, que tipo de empreendedor é esse? O que nós precisamos é obrigar com que as pessoas tratem as pessoas que trabalham com o aplicativo de forma mais respeitosa. O cidadão não pode estar carregando comida nas costas, sentindo o cheiro de comida, passando fome. Não é possível. Nós não somos contra um jovem querer trabalhar entregando comida ou qualquer coisa de bicicleta ou de motocicleta. O que nós somos contra é ele não ser respeitado como trabalhador. O que nós somos contra é tirarem dele o direito. E aí tem uma coisa importante, Alckmin, que você conhece. A Prefeitura de Araraquara. Ela já criou 2 aplicativos coordenados pela Prefeitura, com sede que ela deu espaço para que os trabalhadores se organizassem. Um é o trabalho de carregar passageiro e o outro é de entregar alimento. Por que a Prefeitura não pode criar? E lá em Araraquara, é importante os companheiros daqui ir visitar Araraquara. Lá em Araraquara, 90% da renda fica com os trabalhadores que trabalham no aplicativo e não com a fábrica, a dona do aplicativo. Esse plano que o Edinho está colocando em prática é importante que vocês conheçam, porque nós fizemos uma reunião com o governo da Espanha e lá eles fizeram um acordo, eles mudaram a reforma trabalhista que tinha destruído os direitos deles em 2012 e eles então agora fizeram um acordo em que garanta aos trabalhadores de aplicativo até conhecimento do algoritmo que trata da situação deles. E aqui no Brasil, não adianta dizer, nós vamos mudar tudo e vamos voltar a ser o que era antes. Não.
Nós nem queremos o que era antes, nós queremos melhorar as coisas. Nós queremos adaptar uma nova legislação trabalhista à realidade atual. A gente não quer voltar a 1943, a gente quer fazer um acordo em função da realidade dos trabalhadores em 2023, 2024, 2030. A gente não quer voltar para trás, a gente quer avançar. E é por isso que nós vamos discutir. Então, o meu compromisso do Alckmin com vocês é que a gente, chegando ao governo, pode preparar a passagem de avião, que vocês vão ser convidados a Brasília para que a gente comece a discutir. E vocês que me conhecem, sabem que nós vamos criar uma mesa de negociação. Uma mesa de negociação, ela pode ser coordenada pelo vice-presidente, não precisa ser pelo presidente. E vai ter lá os dirigentes sindicais, vai ter lá os empresários. Vai estar o Patá, mas vai estar os empresários do comércio. O Patá vai dizer o que precisa e deixa eles explicar por que não podem dar. A gente não vai fazer nada na marra, a gente vai fazer negociando com a permissão deles para a gente poder exercer o direito de negociar, a contratação coletiva e o respeito por aquilo que a gente acorda. Eles têm que se preparar, que se eles hoje estão felizes porque tem um governo que não conversa com o sindicato, não conversa com mulheres, não conversa com negros, não conversa com índios, não conversa com ninguém, esse país vai voltar a ter um governo que conversa com todo mundo e tenta encontrar solução através da negociação. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês que nós vamos precisar transformar essa questão da geração de emprego numa obsessão para nós. E nós temos que dizer todo dia, companheiros, todo dia, nós queremos emprego, porque é possível gerar empregos. Nós queremos aumento de salário, porque é possível, na medida em que a economia começa a se recuperar, a gente aumenta o salário. Nós vamos reajustar o salário mínimo todo ano, de acordo com o crescimento do PIB, além da reposição inflacionária. Nós já provamos que é possível fazer isso. Nós vamos ter respeito com os outros países, vamos ter respeito com toda a sociedade brasileira. Mas esse país vai voltar a ter o seu povo andando de cabeça erguida. Nós pretendemos chegar ao final do nosso mandato, não ter um único brasileiro dormindo embaixo de uma ponte nesse país. Não ter uma única criança que não tenha direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia. Nós vamos ter que trabalhar a chamada escola de qualidade. É preciso garantir. Foi vocês que fizeram a gente aprovar o piso salarial. Foi os professores que, junto conosco, a CNT e o movimento sindical, que fez o governo. Foi vocês que obrigaram a gente a fazer o chamado crédito consignado. A gente não teria conquistado se não fosse o movimento sindical. E quantas vezes eu disse para a CUT e para a Força Sindical, façam barulho, porque se vocês fizerem barulho, vocês nos dão coragem para convencer o Congresso Nacional a aprovar aquilo que é importante para vocês. E quero terminar dizendo uma coisa. A questão da estrutura sindical. Eu não sei se você sabe, Alckmin, que asfixiaram o movimento sindical. Cortaram o direito dos dirigentes sindicais estabelecerem as suas finanças. Nós não precisamos recriar imposto sindical. O trabalhador não gosta de imposto sindical. É o dia que o dirigente sindical é mais xingado, é quando chega o dia de descontar um dia do imposto dele. O que a gente quer é ter apenas um artigo na lei dizendo
que as finanças do sindicato serão decididas em assembleia livre, convocada pelos sindicatos. É só isso que nós queremos. Então, companheiros, eu quero terminar agradecendo a competência de vocês. Eu quero dizer, companheiros das centrais sindicais, que ao ler esse material que vocês me entregaram, eu já tinha visto uma cópia. Eu acho que vocês estão dando uma demonstração que pode ser motivo de orgulho para vocês. Eu acho que se os empresários brasileiros, todos os empresários de todos os setores, do campo e da cidade, tiverem com o Brasil a preocupação que vocês demonstraram nesse documento, não haverá nenhuma dificuldade da gente fazer as coisas que precisam ser feitas para o povo brasileiro voltar a ser feliz. Nós vamos ter que trabalhar muito. Eleição, vocês sabem, eleição e mineração a gente só sabe depois da apuração. Não é uma coisa fácil. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Vocês têm a obrigação de dentro da fábrica e do local de trabalho todo dia discutir a questão das eleições. Você tem que discutir, você tem que mapear quem é o candidato a deputado ou a candidata a deputada. Você tem que saber o que eles representam, você tem que saber o que eles pensam, porque tem muita gente que a gente elege, que a gente sabe que é raposa, e a gente coloca eles para tomar conta do galinheiro, achando que as galinhas vão sobreviver. E aí acontece o que está acontecendo agora. Toda vez que eu ouço falar em reforma, eu penso que as coisas vão melhorar. Quando você fala reformar um carro é para melhorar, reformar uma casa é para melhorar, reformar um terreno é para melhorar. Toda vez que eles falam em reforma, é para destruir alguma coisa que o povo trabalhador conquistou nesse país. Uma coisa que me assustou, governador Alckmin, uma coisa que me assustou no debate da reforma da Previdência, é que teve centenas de debates na televisão. Eu nunca presenciei alguém que fosse contra a reforma debatendo com os que eram a favor. Era uma política de um pensamento único. Na reforma trabalhista, a mesma coisa. Nunca foi chamado alguém para defender os interesses dos trabalhadores, ou pelo menos os interesses daqueles que achavam que não deveria mudar. Era sempre os mesmos que defendiam contra. E nós precisamos fazer um debate justo na sociedade. Nós não queremos negar ao empresário o direito dele falar. Nós não queremos negar ao banqueiro o direito dele falar. Nós não queremos negar ao comerciante o direito dele falar. Nós não queremos negar ao fazendeiro o direito dele falar. Ele pode falar o que ele quiser, mas ele tem que falar numa mesa de negociação onde os trabalhadores estejam representados para defender os seus interesses. Meus queridos companheiros e companheiras, olhe, eu saio daqui, eu entrei com dúvida. Eu falei para o Alckmin que a eleição vai ser difícil, eu não sei se a gente vai ganhar, mas agora eu saio daqui com a certeza de que nós vamos voltar a governar esse país em 2023. Um abraço a todos os companheiros e as companheiras e até o próximo encontro, se Deus quiser.